Olá, aluno, seja muito bem-vindo. Eu sou a professora Débora Kirneve, responsável pela disciplina Geometria Descritiva aplicada à Arquitetura e Urbanismo. Antes de darmos início, eu vou apresentar a minha formação. Eu tenho formação na área de educação, eu sou licenciada em Matemática e Letras, tenho uma especialização em Psicopedagogia, também fiz mestrado e doutorado na área de ensino de ciências e educação matemática. Também tenho formação na área de arquitetura e urbanismo e nessa área eu fiz um MBA em gestão de projetos. Agora nós vamos dar início aos nossos estudos da disciplina e hoje nós vamos abordar aí com os conceitos relacionados à introdução à geometria descritiva, que vai ser aí uma ferramenta para você realizar os estudos acerca aí dos projetos, das construções geométricas. Então essa disciplina, ela consiste numa base dos estudos. É importante você ter aí um olhar geométrico, compreender quais são os elementos que podem ser projetados. Nós começamos aí com elementos bem simples, elementares como ponto, reta, plano, sólidos, e isso pode se tornar em estruturas muito mais complexas, como por exemplo, você vai fazer aí um projeto na qual você precisa fazer as elevações das vistas, então isso demanda o mesmo tipo de raciocínio. Só que para você aprender a fazer com objetos mais complexos, você precisa ter uma base. E é isso que nós vamos abordar no decorrer da nossa disciplina. Vamos aí contextualizar então a nossa aula. A geometria descritiva, ela é uma forma de representação geométrica desenvolvida aí por Gaspar Monge. Ele criou um método mongiano que consiste aí no método de dupla projeção. Ele tem um sistema de projeção próprio, com algumas regras pré-estabelecidas, nas quais nós conseguimos desenhar aí representações tridimensionais num plano bidimensional. Essa seria a técnica desenvolvida por Gaspar Monge. Como que seria essa representação? Então, no slide, nós temos aí o sistema de dupla projeção. Nós consideramos dois planos, um plano horizontal e um plano vertical, para representar o espaço. Esse plano, ele vai ter uma rotação, então nós vamos considerar essa linha aqui, seria chamada no sistema projetivo de linha terra, e esse plano que está na horizontal, ele vai girar no sentido, nesse sentido indicado, para sobrepor o plano vertical. Então, essa seria o método mongiano. E com isso, nós vamos ter aí uma representação desse tridimensional numa forma planificada. Então, com isso, nós conseguimos analisar objetos tridimensionais que estão no espaço, e esses objetos eu consigo aí analisar as principais vistas. Esse é o principal objetivo nesse sistema, identificar aí as vistas de objetos. Então, no decorrer da nossa disciplina, nós vamos abordar situações como a do exemplo do slide, na qual eu vou ter que fazer as projeções do que nós chamamos de vista frontal, vista lateral, vista superior de um objeto situado aí no espaço tridimensional, utilizando aí o método mongiano, que consiste então em você interpretar qual que vai ser as vistas enxergadas por um observador, e a partir disso então nós teríamos aí as representações do objeto. Então, com isso, nós já temos aí os nossos conceitos a serem abordados nessa disciplina. Nós vamos ter para esta aula uma situação geradora de aprendizagem que vai contextualizar as nossas situações problemas. Vamos ao slide? Você foi selecionado em um processo seletivo para trabalhar em um escritório de arquitetura. Assim que iniciou na empresa, foi delegada a você a responsabilidade sobre o departamento de modelos e de maquetes. Nesse departamento, a equipe pode fazer estudos de volumetria dos projetos, realizar simulações de conforto térmico dos modelos e outras aplicações. A especialidade do escritório é o desenvolvimento do projeto e o acompanhamento da obra de lojas comerciais em estruturas de containers. A partir dos módulos de containers disponíveis no mercado, cria-se ambientes diferenciados e o seu trabalho no departamento envolve a representação gráfica e detalhamento desses modelos de estudo.
para a equipe de projeto. É preciso estruturar esses modelos para a fabricação e para o detalhamento técnico. Como representar um modelo tridimensional em uma superfície bidimensional no papel? Como ler um modelo tridimensional, uma representação gráfica bidimensional? Quais vistas são mais importantes? Então, essas são algumas questões levantadas na situação problema que nós vamos responder no decorrer dos nossos estudos. Então, agora nós vamos dar início ao nosso primeiro bloco de conteúdo. Sistemas de projeções. Quando nós estamos abordando com as projeções, nós temos um sistema projetivo na qual temos que determinar o que vai ser projetado, onde vai ser projetado e de que forma. Então, nós precisamos definir esses elementos para que esse sistema seja estabelecido. E uma vez estabelecido, todas as pessoas que conhecem o sistema projetivo têm que ter a mesma leitura do objeto. Então, quando você faz a projeção adotando os padrões, as normatizações, a representação ela deve ser única, ela deve seguir aí uma forma de posicionamento do objeto, uma localização das vistas, de modo que outra pessoa que conheça o sistema projetivo possa interpretar da mesma forma que o autor do desenho. Então, essa seria a ideia por detrás de ter um sistema de projeção. Então, vamos iniciar conhecendo como seria um sistema de projeção e, a partir disso, definir os seus elementos. Cada sistema de projeção tem características próprias. Pode ser utilizados em diferentes situações. Todos esses sistemas de projeções, eles têm alguns elementos em comuns. Então, vamos ver o que é necessário para ter um sistema projetivo. O primeiro é o objeto. O objeto, você tem que ter algo para ser projetado. Esse algo que vai ser projetado pode ser um objeto bidimensional, pode ser um objeto tridimensional, mas ele vai ser o que vai ser representado no desenho que vai ser construído. Então, sempre nós precisamos ter algo a ser representado. O segundo é o raio projetante. Então, nessa imagem, nós temos aí os nossos 3 objetos, e esses 3 objetos precisam considerar aí as linhas de orientação que vão ser adotadas para a projeção. Essas linhas de orientação, nós chamamos aí de raio projetante. O centro de projeção são os pontos de referência que nós consideramos aí para representar o desenho. Esses pontos estão relacionados com as vistas do observador. Então, aqui nós temos um observador, ele é posicionado, nós dizemos que ele está no infinito, num plano paralelo, bem distante a esse objeto, para que ele enxergue aí a representação da projeção no plano. E nós precisamos definir os pontos que são referência. Então, os pontos, nesse caso, são os vértices dos sólidos, ou, no caso do cilindro que não possui o vértice, o ponto que vai ser os limites dessa projeção. E com isso, então, a partir desse centro de projeção, onde vão partir essas projetantes, nós vamos construir a imagem a ser projetada no plano de projeção. Então, nós teríamos a representação no espaço bidimensional. Esse plano, ele, dependendo da figura, vai ter sua forma definida. Observe que nós temos 3 objetos diferentes. Então, no primeiro caso é um cilindro, no segundo é um cubo e no terceiro é um prisma. Os nossos 3 objetos acabam tendo a mesma projeção. Quando nós visualizamos a projeção do cilindro, o cilindro ele é um sólido de revolução obtido aí pela rotação de um retângulo. Então, a minha projeção vai ser um retângulo. Quando nós visualizamos aqui o cubo, a nossa face é quadrangular, então vamos ter essa projeção também. O nosso cilindro aqui ele está numa proporção na qual o diâmetro e a altura estão com as mesmas medidas correspondentes aqui às arestas do cubo. Então, eles geram a mesma projeção. E aqui nós temos um prisma de base triangular, na qual a face que está paralela ao plano também tem a mesma dimensão da face do cubo, gerando aqui a mesma projeção. Então, o que nós temos na representação bidimensional
é as vistas que esse observador tem quando ele posiciona esse objeto no infinito. Com isso, então, nós temos aí os sistemas de diedros. Os sistemas de diedros é baseado aí no sistema tridimensional, na qual nós podemos inserir pontos. Então, eu vou na câmera de documentos, eu vou apresentar para você como que nós podemos inserir pontos no sistema de coordenadas cartesianas e nós vamos depois fazer a transcrição para o sistema projetivo. Vamos ao acompanhar comigo. Aqui, quando você vai inserir coordenadas, então nós temos 3 orientações. Uma orientação na horizontal, que eu vou considerar aí 2 unidades. Uma orientação também na horizontal, mas que vai ser o deslocamento no eixo do y, que nós consideramos aqui 3 unidades. E um deslocamento que eu vou considerar aqui como vertical, vou considerar 4 unidades. Então, ó, quando eu tenho aqui esse objeto, o ponto, ele está aqui no espaço. Se eu fosse representar aí um segmento, eu posso considerar a origem como referência para ele. E esse segmento estaria saindo lá da origem. Aqui, para você identificar, esse seria o sistema de coordenadas, na qual nós temos orientações. Essas orientações, elas estão relacionadas com os eixos. Então, nós temos a orientação do X, que é em vermelho. A maioria dos programas, dos softwares que tem dimensionamento tridimensional usa esse mesmo sistema de cores. O Y seria o verde e o eixo Z seria o azul. A partir dessa ideia do sistema tridimensional, o Gaspar Monge ele adotou um outro sistema, na qual a gente considera, então, um plano vertical. Aqui tem um plano só com orientação horizontal. Nós adotamos um segundo plano na vertical. E esse plano na vertical, ele vai representar aí o sistema de diedros. Então, quando eu considero aí os planos, ele adota aí esse outro plano e aí nós formamos um sistema de diedro. E nós vamos trabalhar aí, então, com esses objetos no espaço tridimensional. Então, com isso, com esses sistemas de coordenadas, nós temos, então, 2 planos de orientação agora, na qual nós vamos adequar, de acordo com a normatização para a representação do plano, da qual nós vamos ter aí uma única forma de representar o mesmo objeto. Vamos ao slide. Então, quando eu tenho aqui o sistema de diedro, nós vamos ter lá o sistema de coordenadas, só que nós vamos adotar um plano horizontal de referência e um plano vertical. E nesse sistema de coordenadas, nós vamos inserir os pontos, igual nós indicamos lá no software. Esse ponto vai ter as suas coordenadas e a partir dessas coordenadas, eu vou indicar aqui as projeções. Então, a projeção que nós vamos ter no eixo vertical vai ser uma das formas que nós vamos adotar e outro que vai estar no eixo horizontal. Então, quando nós dividimos esses espaços, nós vamos ter 4 posições, que é primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro e quarto diedro, que nós podemos aí trabalhar com essas coordenadas. E a outra observação é que quando nós estamos adotando aqui no Brasil, todas as representações usualmente são posicionados os objetos no primeiro diedro desse sistema projetivo, na qual é indicado esse símbolo para dizer que está sendo adotado o primeiro diedro. E nessa posição nós vamos pôr o objeto e fazer aí as devidas projeções. Existem as representações no terceiro diedro, mas normalmente são adotados aí por países do exterior, não sendo uma referência aqui no nosso país. Então, sempre que for fazer os desenhos no sistema projetivo, nós vamos adotar a posição no primeiro diedro. Então, com isso, nós compreendemos aí os elementos do sistema projetivo e, a partir disso, nós podemos definir e conceituar os objetos a serem projetados.
Sistema mongiano, projeções de pontos. Uma vez que está estabelecido um sistema de projeção, nós podemos aí definir vários objetos que podem ser projetados. O elemento base para todos esses objetos é o ponto, então você precisa compreender como que seria a projeção de um ponto. Então, nós vamos ilustrar primeiramente a partir das coordenadas de um objeto e como que eu vou projetar no plano vertical e no plano horizontal. Nós vamos para a câmara de documentos e a partir da nossa representação de um ponto, nós vamos entender o que seriam as projeções. Então, aqui no nosso espaço tridimensional, eu tenho um plano horizontal e um plano vertical. Eu tenho aqui um ponto A de coordenada 2, 3 e 4. E esse ponto, ó, ele está posicionado no espaço, em 3 dimensões. Eu tenho que projetar no plano, tanto horizontal quanto vertical. Então, o que é projetar no plano? Quando eu vou projetar aqui no horizontal, eu não tenho a altura. Então, na nossa coordenada, eu teria que ter lá o 2 da orientação do x, o 3 da orientação do y, mas eu não teria como ter a altura. Então, a minha projeção aqui do ponto A no plano é quando eu tiro essa altura. Tanto que eu olhar de cima, ó, quando eu olho de cima, o ponto e a projeção está sobreposto. O que é a projeção no plano vertical? Então, quando eu olho nessa posição, eu tenho que fazer uma projeção no plano vertical. Essa projeção, eu tenho que considerar aqui que eu vou ter a orientação do x e a orientação do z. Eu não vou ter a orientação do y. Então, nesse caso, eu vou ter 2 para x, 0 para y e 4 para z. Essa seria a minha projeção do ponto no plano, na qual a gente vai considerar aqui o plano vertical. Então, observe agora, ó, que olhando de frente, o ponto e a sua projeção, eles estão sobrepostos. Então, esse seria o entendimento da projeção do ponto nos sistemas de diedros. Com isso, então, nós podemos definir, então, algumas outras especificações que são do sistema mongiano, que são específicos para as projeções nesse sistema. Então, no slide, eu trago aí a terminologia, a anotação e como que é adotado o posicionamento. Então, nós temos sempre um sistema de coordenada com orientação x, y e z. O x recebe o nome de abscissa, o y recebe o nome de afastamento, porque é considerado aí o deslocamento em relação ao eixo horizontal, e z recebe o nome de cota, a orientação vertical, deslocamento em relação ao eixo vertical. A notação de coordenadas sempre vai ser nessa ordem, x, y e z. E no nosso desenho, nós temos no sistema de mongiano, a posição do observador é assumida aqui no infinito, então é desprezado o seu olhar. A partir disso é considerado um plano aqui paralelo. Esse plano paralelo, essa posição do observador faz com que ele enxergue os planos de perfil e haja sobreposição da face que está voltada para ele. Com esse posicionamento, nós temos aqui a origem, que está sobre a linha terra é encontro dos dois planos, na qual tem o eixo x. A partir desse ponto da linha terra, nós temos aí a parte positiva. Anterior a esse ponto que inicia a linha terra, nós temos a parte negativa. O y no primeiro diedro é positivo, o z no primeiro diedro é positivo. Se nós invertermos essas posições, nós vamos ter aqui negativo, a parte inferior também vai ser negativo. Então, esses são os principais elementos. A partir disso, então, nós podemos inserir um terceiro plano, que é um plano de perfil. Esse plano de perfil, quando eu insiro, significa que eu posso projetar um terceiro objeto em relação a isso. Quando nós adotarmos esse terceiro plano, nós além de termos um plano horizontal, plano vertical, eu vou inserir uma terceira vista. Isso é importante quando nós estamos trabalhando aí com sólidos tridimensionais. Na nossa câmara de documentos, quando eu insiro esse terceiro plano, então eu considero aqui
o plano de perfil. Então, ó, eu estou inserindo agora um terceiro plano e agora a nossa vista aqui do objeto pode ter uma terceira projeção. Então, nessa terceira projeção, eu vou considerar aí o 0 para x, o 3 para y e o 4 para z. Vai produzir ali, ó, a minha terceira projeção do mesmo ponto, que está sobre o plano. Então, esse seria os sistemas de diedro quando nós fazemos aí a inserção do plano de perfil. Então, eu tenho a possibilidade de, além dos dois planos usuais, convencionais, adicionar esse terceiro, que vai ser relevante aí para a representação dos sólidos. E nesse sistema de projeção, então, nós temos que analisar aí a questão dos pontos e, com esses pontos, analisar aí como que vai ficar a sua rotação nos sistemas de diedros. Então, aqui eu tenho a representação do ponto A partir do sistema projetivo, tem a projeção no plano horizontal e vertical. E quando nós trabalhamos com isso, nós vamos considerar aí o deslocamento. Então, com o deslocamento, nós vamos ter aí uns sistemas de diedros e nós podemos movimentar esse ponto em várias posições. Então, agora nós vamos aqui na câmara de documentos novamente e esse deslocamento, ó, o nosso ponto está ali no nosso sistema de diedro. Então, ó, eu consigo visualizar aqui várias posições. Conforme eu mudo as coordenadas, então aqui o nosso ponto vai variar. Então, a coordenada está 5, 6 e 6. Eu vou mudar o x. O que o x produz? Um deslocamento horizontal. O que o y produz? Um deslocamento vertical, tanto que eu posso ir para o negativo quanto no positivo. O que o z produz? Um deslocamento vertical, tanto que eu posso elevar esse ponto tanto para a parte positiva quanto para a parte negativa. Mesma coisa acontece com o x, ele desloca tanto para o negativo quanto para o positivo. Então, as coordenadas indicam esse tipo de deslocamento. Então, com isso, nós conseguimos localizar o ponto em várias posições. Então, como que vai ficar a representação? Eu vou rotacionar o objeto e essa rotação do objeto vai fazer com que eu tenha ali o sistema de dupla projeção. Eu rotaciono o ponto e com isso ele vai estar ali representado, que a gente fala em épora. Eu vou ter o plano tridimensional e esse ponto que está no sistema de diedros, eu tenho várias posições que ele pode assumir. Então, a primeira posição, quando ele está aqui no primeiro diedro, eu rotaciono o plano. O que vai acontecer? Eu vou ter uma projeção na parte superior do vertical e na parte inferior do horizontal. Inferior está com o índice 1, superior está com o índice 2. Então, essa seria a ilustração aqui no tridimensional e no bidimensional a partir do sistema de coordenadas. Agora, se eu modificar aqui para o segundo diedro, então eu fui para a parte negativa do y, projeção na horizontal e vertical. Quando eu rotaciono, os dois pontos vão estar representados na parte superior. Quando eu trago aqui o ponto para a parte inferior, quando eu rotaciono, o A1 vai ficar na parte superior, o A2 se mantém na parte inferior. Quando eu estou aqui no quarto diedro, o A2 já está posicionado aqui na parte inferior, esse A1 está na parte positiva do Y, vai rotacionar, os dois vão ficar posicionados na parte inferior. Essas são as possíveis posições que eu posso ter nos sistemas de diedro. E com isso também, além disso, né, nós conseguimos aí inserir planos que podem auxiliar aí no posicionamento desses pontos, que são os nossos planos bissetores. Então, no slide, eu trago só uma ilustração de um plano bissetor ímpar que passa do primeiro para o terceiro diedro e um plano bissetor par que passa do segundo para o quarto diedro. Esses planos, eles têm uma inclinação aqui de 45 graus e eles ajudam a analisar aí posições de simetria em relação aos objetos. Então, quais são as convenções que nós temos? Quando nós vamos desenhar, nosso observador está sempre no infinito. A linha cheia é sempre para os objetos,
ponto e tracejado é para a linha de construção. O pontilhado é para linhas de chamada, quando você vai indicar. E o tracejado é só para a parte oculta, quando nós trabalharmos aí com os objetos tridimensionais. Então, com isso, nós trabalhamos aí com os principais conceitos em relação à posição do ponto, entendemos aí como que é o deslocamento nos 3 eixos, x, y e z, e isso vai ser aí a base do estudo do sistema projetivo. Representação das vistas principais. Uma vez que nós definimos aí o ponto como base de um sistema projetivo, nós podemos inserir objetos. E o objeto mais simples para ser inserido no sistema projetivo é uma reta. A projeção da reta no sistema mongiano demanda aí você entender como ela está posicionada no espaço. Então, para ilustrar esse posicionamento, nós vamos acompanhar uma animação na câmara de documentos, na qual eu tenho aqui a projeção de uma reta. Então, com a projeção dessa reta, nós conseguimos aí interpretar como que seria aí o objeto. Então, a reta está no espaço, eu projeto os seus pontos, nós temos aí só uma parte dessa reta representada. E quando nós consideramos a projeção, nós vamos adotar só a projeção no plano horizontal e no plano vertical. Eu vou rotacionar o plano e vou obter aí a representação em épura, que seria a nossa representação bidimensional do objeto no espaço tridimensional. Além disso, nós temos aí como interpretar os deslocamentos da reta. Então, por exemplo, aqui nós temos uma outra ilustração de uma reta projetada no espaço. Então, quando eu tenho uma reta, nós podemos deslocar ela em relação a esses eixos, tanto o horizontal quanto o vertical. Então, ó, nós vamos analisar aqui no eixo do X, que é o eixo das abscissas, que seria aqui a nossa orientação na linha terra. Então, quando nós se aproximamos do eixo do X, o que acontece ali com o nosso objeto? Então, aqui na representação em épura, muda a distância que vai desse objeto em relação ao eixo do X. Nós também podemos analisar aí, ó, em relação ao eixo do Y. O eixo do Y seria o eixo no sentido oposto, que seria o plano de perfil. Quando eu me aproximo dele, eu acabo produzindo aí um movimento em direção ao eixo do Y, eu acabo produzindo aí esse deslocamento. Aqui nós temos a projeção ortogonal desse objeto. E nós temos o deslocamento também vertical, que seria no eixo do Z. Então, o objeto também pode deslocar para cima e para baixo. E aí, com isso, muda a nossa distância na parte superior, que é a projeção do plano vertical desse objeto em relação aqui à linha terra. Então, essa seria a nossa orientação em relação ao deslocamento de uma reta no espaço. Então, o que nós precisamos interpretar aí em relação às projeções de objetos? Seja reta, seja sólidos, todas elas estão posicionadas ali. Nós adotamos a referência no primeiro diedro, que é uma convenção utilizada no Brasil, e a partir dessa representação da posição no primeiro diedro, nós vamos interpretar como que a vista desse objeto é dada em épura. No slide a seguir, nós temos aí a consideração em relação ao posicionamento do observador. Esse observador, quando nós vamos observar a projeção no plano vertical, ele é colocado em uma posição paralela a esse objeto, e nessa posição paralela ele vai enxergar a vista frontal, que vai estar representada aí, voltada para o observador. Quando eu vou enxergar a parte superior, esse observador é colocado enxergando esse objeto na parte superior, e nós vamos projetar aqui no plano horizontal as vistas desse objeto. Com isso, então, o que nós temos que considerar? Que as projeções no plano vertical incidem raios projetantes horizontais,
E nós temos aí que essa vista é chamada aí de vista frontal. Então, essa vista aqui que vai ser projetada no plano vertical é chamada de vista frontal. Já no plano de horizontal, incide raios projetantes verticais, então muda a direção, e essa vista é denominada vista superior. Então, aqui nós vamos ter aí a incidência da vista superior. Se nós considerarmos o plano de perfil, então aqui nós temos outro exemplo. Os objetos com 3 dimensões, igual sólidos que estão sendo representados, é indicado que você utilize aí o terceiro plano, o plano de perfil. Então, além de você ter lá a vista frontal, que está no plano vertical, da vista superior, que está no plano horizontal, você vai ter uma vista lateral, que é quando eu posiciono esse observador de frente ao objeto voltado para o plano de perfil, e ele vai projetar lá as vistas desse objeto. Depois que você faz as projeções, se você estiver considerando os 3 planos, você vai rebater, então você vai fazer o giro em E para o plano horizontal, e o plano de perfil você vai rebater para a lateral. E isso então vai gerar as vistas do objeto. Então a vista principal é a vista frontal, depois nós temos a vista lateral esquerda e a vista superior. Então, nessa forma de representação, nós conseguimos, então, sempre que tiver 3 objetos, nós vamos aí conseguir representar as 3 faces voltadas para esse observador. Então, a gente consegue posicionar no primeiro diedro, esse objeto pode estar em várias posições, e nesse posicionamento, eu tenho sempre adotar esse observador posicionado, que a gente fala no infinito, e com essa posição eu vou enxergar as vistas principais do objeto. Eu tenho uma animação no slide para a gente entender como que essa animação acontece. E essa animação aqui, eu tenho um sólido, está posicionado no primeiro diedro. Quando eu vou rebater as vistas, então nós já colocamos o observador nas 3 posições, né? Então ele já enxergou a vista frontal, ó, tem um plano em verde, um plano inclinado que vai ser projetado lá no plano vertical. Ele já enxergou a vista superior, que tem um plano inclinado, tá, em tom de marrom, que vai ser projetado no plano horizontal em amarelo também. E temos aqui a face lateral, que está em rosa, que está sendo projetado no plano de perfil. Depois que você entende quais são as vistas que você vai projetar, então você vai rebater, então gira o plano horizontal alinhado com o plano vertical, e o plano de perfil, ele vai ficar ao lado, representado ao lado do plano vertical. Então essa seria a representação que a gente chama em épora. Então eu tenho lá o espaço tridimensional, é como se eu rebatesse, esse é o termo utilizado, os planos para representar aí na forma como é dado em épora. Então, com isso, nós sempre que tivermos um objeto tridimensional, vamos representar aí as vistas principais do objeto e, a partir disso, então, construir aí as principais detalhamentos em relação ao nosso sólido ou ao nosso, vamos dizer assim, se pensando numa construção, a nossa construção, enfim, todas as coisas que você precisar representar em vista. Então, agora nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Nós vamos para uma situação problema. E nós vamos voltar, então, ao nosso contexto, na qual você trabalha lá com a área de modelos e maquetes, e você tem que representar aí as vistas de objetos. Vamos para a situação nossa situação problema. No escritório de arquitetura que você trabalha, há uma tarefa na qual será preciso desenhar em verdadeira grandeza um modelo de estudo de uma loja em container. Temos que uma maquete foi utilizada no processo criativo do desenvolvimento do projeto comercial desta loja e será adotado para estudar a volumetria básica do container. Para isso, o modelo deve ser refeito com outros materiais e você precisa recolher informações espaciais da maquete volumétrica, como, por exemplo, qual o comprimento,
largura e altura do objeto, que representa o container, quais vistas precisa representar para a reprodução do modelo. Então, essas são as questões principais, mas também você precisa interpretar aí como que é a representação gráfica da vista frontal do objeto e também da vista lateral, qual a diferença dessas projeções e como podemos organizar essas representações aí no papel. Todas essas questões que foram levantadas remetem aí ao processo de você utilizar o sistema projetivo. Então, você precisa tirar as medidas reais do objeto. A partir dessas medidas reais, você vai representar em escala, você vai interpretar como seria tridimensionalmente e no desenho, no plano, você vai fazer a representação em épora. Então, esse é o processo que nós teríamos para resolver a situação problema. Então, como que nós podemos trabalhar, então? Podemos desenhar em verdadeira grandeza o modelo. Então, você pode desenhar em 3D esse objeto, usando uma escala adequada. A partir disso, nós podemos tirar as medidas do objeto. O objeto real do nosso, que é o nosso container, teria 6,58 m, 0,58, 2,438 m, 2,591 m, sendo aí, respectivamente, comprimento, largura e altura. Podemos aplicar a escala de 1 para 100, então, para adotar a representação, nós iríamos adotar essas medidas em centímetro. E, depois que você tiver aí as medidas, você vai desenhar apenas as vistas principais. Nosso container tem a forma de um prisma, então, nas vistas, nós vamos ter aí as formas quadrangulares, na qual eu tenho aqui a vista frontal alinhada com a vista superior, alinhada com a vista lateral. Então, com isso, nós conseguimos aí fazer as aplicações referente ao estudo do sistema projetivo e partir de um objeto tridimensional, que é um objeto aí real, na qual tem medidas, na qual pode ser extraídas, aplicamos a uma escala e podemos aí trabalhar com a representação de suas vistas principais. Agora nós vamos para um momento de interação. Eu vou fazer aí o questionamento sobre como seriam as aplicações das vistas principais de um objeto em projetos de arquitetura e como que nós podemos utilizar isso nas representações. Enquanto isso, você pode mandar suas contribuições no nosso chat, que nós vamos atender, e também as suas contribuições. Então, vou deixar no slide a nossa questão e, na sequência, nós retornamos.
Então, dentro da arquitetura, você vai ter que desenvolver projetos aí no desenvolvimento do seu curso. E quando você vai fazer aí os projetos, por exemplo, de uma residência, você vai ter que desenhar a fachada frontal, ou se você vai fazer um projeto de reforma que vai fazer a modificação de um espaço, você tem que ilustrar como que isso vai ser representado. Uma das aplicações do sistema projetivo é você considerar aí a posição de um observador e representar as vistas de objeto. Eu vou trazer uma ilustração na imagem só para você entender como que é a dinâmica desse processo. Então, você idealiza, né? Você tem que ter uma idealização de como seria a perspectiva do projeto a ser desenvolvido, uma vez que um projeto é algo inédito, não tem ainda um modelo pronto construído, está em processo de desenvolvimento. Então, quando você vai representar isso, nós precisamos das dimensões das esquadrias, das aberturas, e com esse dimensionamento, você consegue aí fazer, por exemplo, as elevações. Aqui está projetado no plano, aqui tem uma elevação dessa parte lateral e aqui tem a elevação da parte posterior. E com essas elevações aí você consegue fazer as representações do nosso objeto. Quando você tem aqui a vista, aqui estaria a vista frontal. Então, a vista frontal está indicada aqui na parte inferior e a outra vista lateral está indicada nessa outra parte posterior. Quando você vai representar esse objeto, então nós temos sempre que lembrar dos conceitos relacionados com a geometria descritivas e nós temos aí então que aplicar o mesmo tipo que nós representamos ali no sistema de diedros, adotando o plano de perfil, você vai adotar aí para a representação dessas vistas. Tem uma outra imagem também que ilustra aqui alguns desenhos técnicos, na qual tem aí aqui a representação das elevações. Aqui tem a representação da planta baixa. A planta baixa seria uma vista superior, na qual você passa um plano de corte pelo desenho, na altura aí, normalmente adota aí como referência 1,5 m, e você vai enxergar olhando de cima. Então, é o mesmo conceito em relação a desenho projetivo. Então, você teria a aplicação. Aqui nós temos uma vista da vista frontal, que seria a fachada. Você também precisa aí conseguir fazer as projeções. Observe aqui que os objetos que estão todos indicados aqui em planos diferentes, quando você analisa aqui a vista frontal, está posicionado aí no mesmo plano. Então, essas seriam algumas das aplicações em relação aí os conceitos relacionados ao sistema projetivo que são aplicados em projetos em arquitetura. Então, serve aí como uma dica quando você estiver fazendo seus próprios projetos. Projeção de objetos com planos inclinados. Então, existem vários tipos de formas de representar as projeções. Uma vez que os objetos são posicionados aí no espaço tridimensional, o elemento mais simples é o ponto, depois nós podemos representar aí as retas e os sólidos. Tem alguns sólidos que possuem planos inclinados e um dos conceitos relevantes aí em relação ao posicionamento desse objeto é se esse objeto ele tem plano paralelo ou plano inclinado. Dependendo do tipo de plano que constitui esse objeto, eu vou ter uma representação que vai estar em verdadeira grandeza, significa que o observador está enxergando o objeto e ao enxergar esse objeto, a projeção vai ter a mesma dimensão da face. Ou esse objeto ele está sofrendo uma distorção e a sua projeção não representa as medidas da face do objeto. Então, é sobre isso que nós vamos abordar nesse bloco. E nós vamos começar, então, fazendo uma análise no link na nossa câmara de documentos. Eu tenho um objeto tridimensional e esse objeto, ele tem planos que são planos que a gente fala ortogonais. Esses planos estão em posição vertical e planos inclinados. Nesses planos que nós temos aqui, eu vou analisar como se eu trouxesse a projeção desse plano voltada para uma rede isométrica. Ó. Então, por exemplo, se eu considerar aqui esse plano da vista frontal, que está sendo, a seta está indicando qual a posição que o observador está sendo posicionado na vista frontal.
É como se eu pegasse aqui a dimensão que corresponde a essa malha quadriculada na face e fizesse a vista frontal. Então, nessa posição do plano inclinado, a gente teria a representação aqui, essa épora, esse arquivo não é do Brasil, é um arquivo que não segue a normatização da nossa NBR. Então, a vista frontal está posicionada aqui num outro local. Então, ó, nessa vista aqui, eu considero a representação desse retângulo, que estaria aqui nessa outra parte. Esse plano inclinado menor estaria aqui do lado. E o plano inclinado superior estaria aqui nessa parte, de acordo com a parte aqui que estaria ocupando nessa rede isométrica. Agora, o plano que já está na posição ortogonal, ó, que seria essa parte que resta para completar essa vista, ele se mantém em verdadeira grandeza, não houve distorção. E a mesma unidade de área que eu tenho aqui no sólido, eu vou ter aqui na representação em vista. Esses outros planos que estão inclinados, todos eles sofreram de distorção. É como se eles tivessem sido tragos, a projeção dele para a vertical, para representar em vista. A outra vista, nossa vista lateral aqui, ela tem dois planos que são ortogonais, que estão em posições distintas. Então, aqui na parte mais posterior, eu tenho um plano que está numa parte oculta, mas que ele corresponde aqui a essas 4 unidades. Então, ele estaria aqui. Ele está com distanciamento em relação ao observador, mas ele está em verdadeira grandeza. Esse outro plano, apesar de ele conter essa linha inclinada, ele está voltado para o observador, ele está ortogonal. Então, essa representação seria a dimensão real desse plano. Essa face que está aqui, apesar de ser um triângulo, ele está ortogonal para o observador, então essa medida está em verdadeira grandeza e esse triângulo menor também está em verdadeira grandeza. Então, essa face lateral, ela está toda em verdadeira grandeza. Já a vista superior, aqui nós temos um plano na parte mais posterior que ele estaria em verdadeira grandeza, ó, ele corresponde a 2 unidades por 3 de profundidade. Então, ele está aqui, ó, 2 por 3. Esse plano que está no limite aqui da vista superior, também está paralelo ao observador. Ele estaria em verdadeira grandeza, então estaria nessa posição. E os nossos planos inclinados, todos eles agora vão ser projetados aqui, ó, na parte superior. E eles vão sofrer distorção, então eles compreendem esse dimensionamento. Entretanto, eles sofrem distorção. Então, essa seria a representação desses planos inclinados. Agora, a partir disso, nós conseguimos analisar aí a representação dos rebatimentos dos planos. Então, quando eu vou rebater os planos, o que vai acontecer? Eu vou ter tanto planos que são inclinados, quanto planos que são ortogonais. E quando nós trabalhamos aí com os planos que são ortogonais, só um pouquinho, nós vamos ter aí as representações em épora. Então, ó, eu tenho esse objeto, ele tem todas as vistas dele, ele está paralelo aos planos de projeção. Com isso, então, quando eu vou fazer o rebatimento, ó, todas as vistas desse objeto, elas vão estar em verdadeira grandeza. O que significa isso? Ó, quando eu posiciono aqui o objeto sobrepondo a vista, tanto a projeção quanto o objeto têm a mesma dimensão. Se eu sobrepor aqui, ó, a parte superior, ó, também está em verdadeira grandeza. Tanto o objeto quanto a sua vista têm a mesma dimensão. Por quê? A face do objeto está paralelo ao plano de projeção. Aqui acontece a mesma coisa, ó. Se a face do objeto estiver paralela ao plano de projeção, está em verdadeira grandeza. O que acontece se eu inclinar?
Se eu inclinar, não vai ter mais correspondência. Quando eu faço a inclinação dos planos, a projeção e o objeto não está com a mesma medida, não estão mais sobrepondo. Quando eu tiro a sobreposição, aí eles não estão tendo as mesmas dimensões, tanto no 2D quanto no 3D. Então, isso é o conceito principal para você interpretar quando que os objetos eles possuem aí planos que são em verdadeira grandeza e quando eles possuem planos que são distorcidos. Sempre que eu tiver planos projetados com inclinação, vai distorcer. No slide eu tenho um exemplo de como nós podemos fazer essa interpretação. Então, se o objeto estiver paralelo aos planos de projeção com face inclinada, então aqui nós temos o sólido no 3D. Esse plano que está indicado ali com alfa, observe que é o mesmo plano. No espaço ele está com uma dimensão, que é a dimensão real. No plano vertical ele tem um dimensionamento menor em relação ao real, ó, perceba que já houve uma distorção. E no plano inferior, ó, no plano horizontal, ele também tem outra dimensão. Ele não vai corresponder às medidas reais do objeto. Então, significa que sempre que você tiver aí uma projeção, você precisa cuidar aí em relação a esse plano, se ele é inclinado, e toda vez que ele for inclinado, você usa os pontos de referência para fazer a projeção, mas vai ter a distorção do objeto, ele não vai estar em verdadeira grandeza. Objetos ortogonais aos planos horizontal e vertical. Então, um dos conceitos relevantes que nós temos que identificar quando vai fazer a projeção é se eu consigo dimensionar aí o objeto, se ele está em verdadeira grandeza ou não. Então, sempre que nós tivermos aí um plano e ele estiver paralelo aos eixos de projeção, esse plano que está numa superfície, ao ser projetado, ele vai estar aí com as dimensões reais do objeto. É sobre isso que nós vamos abordar. Então, vamos ver algumas situações, alguns exemplos, nas quais nós podemos analisar aí as vistas de objetos. Então, nós temos aqui uma pirâmide. Essa pirâmide ela está apoiada, então, aqui no nosso plano vertical. Então, aqui nosso plano vertical. E o que vai acontecer quando nós formos projetar aí as vistas dessa pirâmide? Essa parte que está apoiada no plano vai estar em verdadeira grandeza. Então, aqui quando nós temos a representação da dimensão no plano vertical, que fica aqui na representação acima da linha terra, nós vamos ter que indicar aí que os vértices estão posicionados aí no sistema de coordenada, e a partir disso você tem aí as medidas reais do objeto. Quando você vai olhar de cima, projetar, o que vai acontecer? Você vai ter aí planos inclinados, e esses planos inclinados, ó, nós vamos projetar os pontos aqui de referência no nosso plano horizontal, e vai gerar aí essa vista com as sobreposições do objeto. Nós temos aqui a parte da linha pontilhada, que seria essa vista que está na parte inferior, que seria oculta. Então, essa seria aí a referência em relação a um objeto apoiado aí no plano de projeção vertical. Nós temos aí como afastar esse objeto. Quando eu afasto, ó, observe que foi colocado em um plano paralelo. Então, esse é o plano vertical e aqui é um plano paralelo em relação a esse plano vertical. Então, ó, esse plano paralelo agora provocou um distanciamento, só que apesar de ter esse distanciamento, como o nosso objeto ainda está em paralelo ao plano vertical, as suas medidas continuam em verdadeira grandeza, e essa parte que é a projeção de planos inclinados vai continuar havendo distorção. Só que quando você vai colocar aqui na linha terra, você tem que representar essa dimensão, esse afastamento em relação ao eixo do Y, essa é a direção do Y,
quanto que houve de afastamento aqui entre a linha terra e o plano paralelo tem que ser considerado em escala aqui entre esses dois planos. Uma outra possibilidade é ser apoiado o objeto no plano de perfil. Se eu considero aí o terceiro plano, o plano de perfil, então onde vai estar a dimensão em verdadeira grandeza? A base, né, é paralela ao plano de perfil, essa base está em verdadeira grandeza. Entretanto, a nossa pirâmide, ela vai agora sofrer distorção quando o observador enxergar aí a projeção no plano vertical, as faces da pirâmide vai distorcer aqui no plano vertical, por causa que nós temos planos inclinados. Quando aplicar a vista superior, a face do objeto também vai distorcer aqui no nosso plano horizontal. Então, conforme eu tenho aí o posicionamento paralelo, é que é possível identificar aí a posição em relação aos planos ortogonais e aos planos inclinados. Então, com esses exemplos da pirâmide, nós aí já temos como interpretar quando o objeto está sobre um plano de projeção e quando o objeto está afastado desse plano de projeção. Na nossa câmera de documentos, nós vamos ver dois exemplos, uma situação com apoio e uma sem apoio. Vamos ao exemplo? Então, aqui eu tenho um cilindro, aliás, um prisma de base hexagonal, e esse prisma de base hexagonal, ele tá aqui deslocado, mas eu consigo dimensionar ele. Eu consigo deslocar ele, apoiar e distanciar. Então, aqui, ó, quando eu apoio ele sobre o plano horizontal, o que vai acontecer? Observe lá as representações no plano de perfil, no plano vertical e no plano de perfil. Conforme eu faço o deslocamento vertical, então eu vou ter esse distanciamento ou essa aproximação em relação aí à linha terra. Eu também posso trabalhar aí com dimensionamento do próprio objeto. Se eu mudo o dimensionamento do objeto, modifica as suas projeções, tanto no dimensionamento vertical quanto no dimensionamento horizontal. E nesse exemplo aqui, eu tenho um prisma de base hexagonal, mas eu poderia modificar, ó, poderia ter um prisma de base pentagonal, poderia ter aí um cubo, poderia ter aí um prisma triangular. Cada um desses objetos, ó, tem a projeção das vistas diferente. Como o nosso objeto está paralelo ao plano horizontal, então se eu tenho um pentágono na base, a projeção vai ser o pentágono que está sendo representado. Se eu aumentar as vistas, ó, se mantém ainda em verdadeira grandeza. Conforme eu aumento as vistas, surgem planos inclinados. Esses planos inclinados, quando eles são projetados, percebam que eles distorcem. Então, as vistas laterais, elas acabam, a lateral e a vista frontal acaba sendo distorcida. O nosso outro exemplo é um icosaedro, também outro modelo de sólido. Então, aqui o icosaedro, ele está rotacionando em torno dos eixos. Então, quando eu rotaciono ele, eu posso deslocar, ele está em movimento, conforme ele vai modificando essas projeções também, ó. Eu posso aumentar, diminuir, e com isso, acabou dando um erro aqui na página, deixa eu diminuir. E com isso você consegue ver aí, conforme que eu mudo o meu objeto no diedro, eu vou também modificando as suas projeções em relação aos planos que eu estou adotando como referência. Então, com essas duas exemplificações, nós conseguimos aí, então, interpretar aí como que são as projeções de planos ortogonais e planos inclinados. Quando que nós vamos ter aí a verdadeira grandeza na vista do objeto e quando isso vai causar aí a distorção.
vistas de planos ortogonais, inclinados e vista auxiliar. São 3 análises que nós precisamos fazer em relação a um objeto. Então, nós temos vários tipos de objetos, esses objetos têm alguns que já são definidos geometricamente, e você pode utilizar esses objetos para fazer outras composições. Então, eu tenho aqui 2 exemplos de sólido na nossa câmara de documentos. Nós temos um exemplo aqui de cubo. O cubo, ele é um objeto que todas as vistas dele são quadrados, e quando você vai analisar um cubo, aqui, a nossa câmara de documento está numa posição bastante privilegiada. Quando você olha aqui, a câmera está numa posição paralela em relação à nossa mesa. E nessa posição que eu estou indicando no nosso cubo, você está vendo exatamente a vista do objeto. Então, aqui, ó, a vista está paralela, há uma pequena distorção aqui em relação a essa inclinação, ó, mas você está aí visualizando exatamente a vista do objeto. Ó. Deixa eu pôr aqui onde tem a indicação da diagonal. Então, você está vendo a vista superior pela transmissão. Quando eu coloco nessa posição já inclinada, ó, a gente começa a ver o objeto em vista tridimensional. Então, aqui, ó, a gente fala que essa posição que o observador está enxergando, você que está aí do outro lado da tela é o observador. Então, nessa posição que o observador está enxergando, nós estamos representando um objeto em perspectiva, e nessa representação em perspectiva, eu tenho aqui eu consigo ver as 3 vistas principais de um objeto. Sempre que eu vou enxergar em perspectiva, eu vou conseguir ver 3 vistas, no máximo. Então, nós associamos aí as vistas principais com essas vistas, que são a vista, vamos adotar aqui como referência, vista frontal, vista lateral e vista superior. Quando eu tenho esse tipo de objeto, quando você projeta aqui, isso está em verdadeira grandeza, devido à natureza desse objeto. Agora nós vamos analisar, esse é uma pirâmide de base triangular, também como todos os seus lados são iguais, é um tetraedro, e você está enxergando a vista superior. Nessa posição que você está aí, como observador, então você sendo observador, você vai enxergar aqui o vértice, e quando você não tenha, nessa posição em particular, você vai ser o limite do desenho, e se você não tivesse visto o tetraedro anteriormente, você não teria noção de profundidade. Quando eu movimento aqui, você já não está mais num plano paralelo, eu vou tirar a posição e pôr em perspectiva. Perceba que a sua visão em relação ao objeto modificou, mas ainda há distorções. Quando você está enxergando esse objeto, nós temos distorções. Essa terceira vista tem o mesmo tamanho das outras vistas laterais, mas você está enxergando do mesmo tamanho? Não está. Isso acontece por causa da posição que você está em relação a ser um observador. Então, esse seria o conceito de quando você vai trabalhar com planos inclinados. Para você enxergar o objeto em verdadeira grandeza, o que eu tenho que fazer? Ó, agora, essa é a medida real do objeto. Essa vista, ela foi colocada num plano paralelo em observador. O objeto precisa ser posicionado numa posição paralela para você enxergar a vista em verdadeira grandeza. Então, isso é uma vista auxiliar. É quando você pega o objeto e constrói um plano de referência para desenhar essa vista inclinada. Quando, então, nós representamos aí o objeto, nós temos que utilizar tanto os recursos da épura quanto o recurso das vistas auxiliares para garantir que as construções vão ser em verdadeira grandeza. Agora nós vamos mudar aqui a nossa referência para a Câmara de Documentos novamente. Eu vou pedir só um momento e nós já retornamos. Agora nós vamos voltar ao aplicativo, na qual nós vamos utilizar o tetraedro como referência. Então, nós vimos lá na posição na câmera paralela o tetraedro.
Então, quando eu considero aqui a representação, eu vou enxergar o objeto, ele vai estar aí com uma distorção em relação aos planos de projeção. Então, se eu considero aqui o plano vertical e o plano de perfil, eu vou ter as projeções desse objeto e essa projeção ela vai sofrer distorção. Então, por exemplo, eu estou olhando o tetraedro, ele tem ali essa inclinação em relação às faces. Quando eu olho de frente, ó, eu vou enxergar aqui os dois planos e esse objeto, ele acaba sofrendo, essa inclinação vai ser projetada um grande triângulo, né? Um triângulo que unifica todas as vistas com uma dimensão de altura. Essa é a projeção que nós vamos enxergar. Entretanto, esse não é a medida real do objeto. Se eu enxergar agora nessa outra posição, ó, vamos colocar ali a gente analisou o plano vertical, vamos analisar ali o plano de perfil. Eu coloco o observador nessa posição. A vista lateral, ó, o tetraedro ele possui todas as faces iguais, é um triângulo equilátero. Todas as arestas que nós teríamos que ter aqui, teriam que ter a mesma medida. Mas o que está acontecendo com a nossa projeção? Nosso triângulo distorceu. Quando eu enxergo na vista inferior, ó, lembra que eu falei que o nosso triângulo ele é equilátero? Deixa eu posicionar no outro ângulo. Ó. A nossa pirâmide... Peraí, deixa eu conseguir pôr uma posição... Isso. Essa é a medida real de todas as faces. Todas as vistas que você enxergou anteriormente, teria que ser essa está em verdadeira grandeza, porque aqui é onde o objeto está apoiado no plano. Então, aqui eu tenho um triângulo equilátero. Todas as outras vistas que nós vimos a projeção, sofreu distorção. Então, essa seria a interpretação geométrica em relação ao objeto. E com isso, então, nós vamos posicionar planos auxiliares no nosso sistema projetivo e esses planos auxiliares vão produzir aí a representação em verdadeira grandeza. Então, no slide a seguir, eu trago um exemplo de como representar a vista auxiliar. Então, aqui eu tenho um sólido, esse sólido é um prisma, esse prisma tem uma face inclinada, essa projeção no plano vertical sofreu distorção. Então, quando eu desenhar aqui em épora, ela não vai estar aí associada com as suas dimensões reais. O que nós vamos fazer? Nós vamos construir um plano. Esse plano é paralelo à vista. Para ter como referência, eu posso prolongar aqui, ó, cruzar com a linha terra e ter um ângulo. Então, sempre que você quiser determinar esse plano auxiliar, você pega aqui esse ângulo e aqui, ó, vai ter que ter o mesmo ângulo em relação ao plano auxiliar. E com isso, você vai fazer agora a projeção e essa vista auxiliar aqui, ó, ela vai estar em verdadeira grandeza. Na linha terra vai ter um ponto na qual esse plano vai poder ser representado, ó. É esse ponto de referência que vai ser traçado aqui. Veja que tem as linhas pontilhadas para indicar aí o paralelismo desse plano da vista auxiliar. E aqui, ó, aqui seria a vista distorcida e aqui seria a vista com as suas medidas reais em verdadeira grandeza. Então, você consegue visualizar, ó, que na representação em épora sofreu essas distorções e que com a vista auxiliar você consegue obter as medidas do objeto aí de acordo com o seu dimensionamento que a gente fala em verdadeira grandeza. Com isso, então, nós temos aí que quando você faz a épora, né, tanto no plano horizontal quanto no plano vertical, o nosso volume ele está inclinado a 30 graus em relação a esse plano vertical e com isso, então, foi aplicado. Aqui, ó, sempre você vai ter que utilizar um instrumento de medição. Se você estiver fazendo um software, se você estiver fazendo um manual, você sempre vai ter que considerar esse grau de inclinação em relação aqui, ó, ao plano do objeto. Então, nesse desenho, o nosso ângulo de inclinação foi
o 30 graus, e a partir disso, então, nós vamos ter aí as medidas em verdadeira grandeza do modelo, e esse procedimento a gente chama aí de mudança de plano, tá? Nesse caso é uma mudança de plano vertical, porque a projeção que estava sendo aplicada ali era uma projeção na qual nós tínhamos objeto aí com distorção no plano vertical. Então, esses seriam os recursos que nós teríamos aí para resolver esse dimensionamento do objeto. Agora nós vamos resolver uma problema na qual nós vamos aplicar os conceitos sobre os sistemas projetivos que foram abordados na aula. Vamos ao slide. Como realizar a adição de um volume ao módulo principal e deixar esse volume inclinado em relação ao primeiro? Como detalhar esse volume para a fabricação? Então, lembrando a nossa situação problema, nós temos aí uma construção de containers. O nosso primeiro container tinha um formato aí de um paralelepípedo e agora nós vamos aplicar aí um plano inclinado. Então, para nós trabalharmos com isso, a primeira coisa é você precisa descrever os pontos que resultarão aí nas projeções horizontal e vertical. Temos que representar a face frontal dessa loja com a adição do volume inclinado em relação ao primeiro volume. Esse volume adicional representa-se em verdadeira grandeza. E nós temos que determinar o ângulo de inclinação por meio de uma vista auxiliar, para a gente entender aí como que vai ser a rotação em relação aí ao plano de projeção. Para ilustrar, então, como que seria a adição de volumes, eu tenho um exemplo aí, considerando que o nosso primeiro objeto era um prisma, nós vamos aí considerar um novo prisma de base triangular e vamos fazer a adição de volume. O nosso resultado é esse do slide. Então, nosso objeto inicial era esse tipo de prisma, o nosso container, e nós colocamos aqui essa adição de volumes, que é o novo prisma com base triangular. Esse novo prisma, ele possui aí planos inclinados, e quando nós fizermos aí a projeção no plano vertical, esse plano inclinado, ele vai sofrer a distorção. Quando nós fizermos aí a projeção no plano horizontal, esse plano inclinado, ó, ele projeta nessa parte e esse plano inclinado projeta nessa outra parte. Também sofre de distorção. O modo de se resolver isso é trabalhar então aí com as vistas auxiliares, na qual você vai ter que determinar o ângulo de inclinação desse prisma e fazer aí um plano paralelo para representar as vistas principais desse objeto em êmpora. Então, essa seria a aplicação dos conceitos abordados na nossa aula. E, nesse momento, nós temos aí um momento na qual você pode trabalhar aí com os conceitos, mandar as suas dúvidas, fazer as suas contribuições no chat. Eu vou, enquanto você pode fazer as suas contribuições, eu vou utilizar a câmera de documento e fazer mais algumas ilustrações em relação às époras. Então, pode acompanhar comigo na câmera de documentos. Eu trouxe alguns objetos aqui que são diferentes em relação aos planos inclinados. Então, por exemplo, eu tenho uma esfera. Como que você faz a projeção de uma esfera?
Então, sempre que você tiver uma esfera, o que vai acontecer? Lembre-se que essa câmara de documentos em particular, ela está numa posição paralela em relação ao plano que nós estamos usando aqui para apoio. E nessa projeção que ela está aqui em relação ao plano, quando eu tenho a esfera, eu vou enxergar, o que você enxerga olhando de cima? Eu vou enxergar um círculo. Então, esse seria um tipo de projeção. Toda vez que você tiver corpos redondos, você vai ter que identificar como que são as linhas, né, do corpo redondo e fazer a projeção desse objeto. Nós já vimos esse outro objeto no decorrer da aula. Isso daqui é um sólido chamado icosaedro. Tem algumas construções, algumas edificações que se inspiram nesse sólido. Ele é um sólido que possui 20 triângulos e equiláteros na sua composição. Então, quando eu olho de cima, o que você está vendo na projeção desse sólido? Aqui nós temos como se fosse uma pirâmide de base pentagonal nessa parte superior do sólido. E o que você enxerga aí? Só o pentágono, porque nessa posição que você está assumindo como observador, então nós temos aí você nessa visualização. Quando eu coloco nessa outra posição, ó, eu apoiei lá o sólido. Então, aqui você vai enxergar esse triângulo está voltado para você como observador. Ele é do mesmo tamanho dos laterais, ó. Os das laterais, eles são do mesmo dimensionamento. Só que esse triângulo, ele está voltado para você enquanto observador, ele está em verdadeira grandeza. Já esses triângulos laterais estão numa posição inclinada, com isso eles acabam sofrendo a distorção em relação ao objeto. Então, nós com isso nós encerramos aí as nossas considerações aí em relação a esse momento na qual você poderia mandar as suas contribuições e nós vamos aí retomar os principais pontos que foram abordados na nossa aula. Acompanhe no slide. Então, nós definimos aí como que são construídos os sistemas de projeções. Nós vimos aí como que é o sistema de coordenadas, a projeção do ponto. O ponto pode ser projetado aí desde o primeiro diedro até o quarto. Vimos a ilustração de como é a projeção de uma reta e a partir da reta nós podemos também fazer as projeções de objetos planos. E nos objetos tridimensionais nós vemos aí diversas possibilidades. Objetos tridimensionais com planos inclinados, objetos tridimensionais nas quais aí tem planos ortogonais, objetos tridimensionais que precisam aí fazer mudança de plano para ter o rebatimento aí na qual nós vamos ter a verdadeira grandeza. E para finalizar, apresento as referências utilizadas na nossa aula de hoje. E com isso, então, nós encerramos essa primeira aula. Eu agradeço a sua participação, agradeço aí a mediação do nosso tutor e até um próximo encontro.